nessa aula vamos continuar a conversar sobre a certidão negativa de débito. Na verdade, a certidão ela é a prova de inexistência de débito relativamente às contribuições destinadas à Seguridade Social, excetuando-se COFINS, Contribuição Social e PIS/PASEP. Então, ela vai, provar a inexistência de débito relativamente às outras contribuições de seguridade, que são aquelas destinadas à Previdência. O artigo 195 da Constituição Federal, ele nos diz lá no artigo 195, parágrafo 3º, que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, o que é estar em débito, não poderá contratar com o poder público, nem do poder público receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, a prova de inexistência de débito, conforme eu já disse, é a certidão negativa de débito, mas naqueles casos de suspensão da exigibilidade de um dado débito, vai ser emitida a certidão positiva de débito com efeitos de negativa, tá? No Código Tributário Nacional, lá no artigo 205, tá, nós temos que a lei pode exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. E no artigo 206, temos que tem os mesmos efeitos previstos no artigo 205 para a certidão negativa, a certidão de que consta a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, quando um débito está garantido por penhora, quando existe a suspensão da exigibilidade, porque a empresa entrou com defesa, entrou com recurso, vai se emitir a certidão positiva de débito com efeitos de negativa, que vai ter os mesmos efeitos. Ela pode ser apresentada perante o cartório, perante o contratante público, que ela serve às mesmas finalidades da certidão negativa de débito. Então, a certidão vai ser expedida quando houver débito em nome do sujeito passivo e ele tiver um processo administrativo, ele foi autuado, ele entrou com defesa, tá? Então, existe um processo administrativo fiscal, tendo em vista um auto ou uma notificação de débito. Essa certidão ela é solicitada dentro do prazo regulamentar de defesa do auto, tá? Ou, se terminar o prazo de defesa, a certidão ela é reivindicada e o débito ele está ainda pendente de decisão administrativa. Foi apresentada uma defesa e essa defesa está lá para ser analisada pela delegacia de julgamento. Então, seja o pedido feito no prazo para apresentação de defesa ou depois de apresentada a defesa, enquanto essa impugnação está sendo analisada, sai a certidão positiva com efeitos de negativa. A outra possibilidade é quando existe um processo administrativo fiscal, tá? E abre aí o prazo para recurso. Tá? O contribuinte apresentou defesa, tá? Essa defesa foi considerada improcedente, foi mantido auto, ele tem direito a entrar com recurso. Então, ele entra com recurso, se ele estiver no prazo dos 30 dias, ainda não entrou com recurso, tá? No prazo de 30 dias para apresentação de recurso e pede a certidão, essa certidão vai ser emitida. Se ele entrou com recurso e o recurso ainda não foi julgado, tá? Está ainda para ser analisado, julgado, sai a certidão, na verdade, a positiva com efeito negativo. Quando ele está no prazo para recurso e quando ele está com recurso sob análise, sai a certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Então, a certidão foi solicitada dentro do prazo regulamentar para apresentar recurso
ou o débito está pendente de julgamento porque ele interpôs um recurso tempestivo contra a decisão proferida em decorrência da defesa. Em todos esses casos que estão aí apresentados, sai a certidão positiva com efeitos de negativa. Não sai a certidão negativa, não, é a positiva com efeitos de negativa. Agora, também sai a certidão positiva com efeito de negativa quando houver débito em nome do sujeito passivo, mas que foi garantido por depósito integral no valor do débito atualizado em moeda corrente, tá? Foi efetivada penhora suficiente garantidora do débito, tá? Durante a execução, né, fiscal. E se o débito tiver parcelado, desde que o sujeito passivo esteja adimplente com o pagamento das parcelas, sai a certidão positiva com efeitos de negativa, ok? Tá? Bom, também sai a certidão positiva com efeito de negativa quando houver suspensão da exigibilidade do débito por determinação da Justiça. Também quando houver, né, débito, ele foi ajuizado, a cobrança foi ajuizada, mas houve a interposição de embargos, tá? Quando o sujeito passivo for órgão da administração direta da União, Estados, Distrito Federal, municípios, ou for autarquia ou fundação de direito público dessas entidades estatais. Então, em todos esses casos aqui que eu mostrei para vocês, a certidão que vai ser emitida é a positiva com efeitos de negativa, que surte os mesmos efeitos quando, né, a lei exige a certidão negativa. Se apresenta uma certidão positiva com efeitos de negativa, ela deverá ser aceita pelo contratante público, pelo cartório, pela instituição financeira, enfim, tá? Bom, no caso, atenção que, no caso do contribuinte apresentar uma defesa ou recurso parcial, a parte do débito que não foi contestada deverá estar quitada, parcelada ou garantida por depósito, senão não sai a certidão positiva com efeitos de negativo. Então, houve um auto de infração, tá? Foi lançado um débito, tendo em vista a constatação de que uma empresa não pagou as contribuições sobre horas extras e sobre comissões, tá? E a empresa, ela entra com uma defesa, alegando que sobre comissões não incidem contribuições. Então, uma parte das comissões aqui foi contestada. Mas, relativamente às horas extras, ela não contesta, tá? O lançamento, né, tendo em vista horas extras serem base de cálculo de contribuições. Então, essa outra parte não foi contestada. Essa parte não contestada, ela tem que tomar alguma providência. Ou ela paga, ou ela parcela, ou ela garante por depósito, tá? Porque não vai sair a certidão positiva com efeitos de negativa pelo fato de ela ter impetrado recurso, porque esse recurso interposto, ele contesta parcialmente este lançamento, tá? Então, é preciso resolver a outra parte que não foi contestada. Muito bem. Lembrar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela é responsável por emitir duas certidões, a certidão conjunta, tá, da Receita Procuradoria, tendo em vista débitos relativos aos tributos em geral, inclusive COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e PIS/PASEP, tá? E aqui a certidão previdenciária, assim denominada, que é a prevista na Lei 8.212, tá? Ela diz respeito às contribuições destinadas à previdência, tá? Embora que na Lei 8.212, no regulamento nós vamos visualizar isso, a previsão da emissão dessa certidão previdenciária diz respeito a contribuições da empresa sobre a folha, contribuições dos segurados, as contribuições a título de substituição, sobre a receita da comercialização da produção rural, mas o regulamento referencia essa certidão como sendo a prova de inexistência de débito também para COFINS, contribuição social, e as contribuições sobre a receita dos concursos de prognóstico, tá? Quando, na verdade, na prática, quando se trata de COFINS e contribuição social, a certidão conjunta é que vai determinar se existe ou não aí os débitos nessa área, tá? De COFINS, contribuição social e PIS/PASEP. Vamos lá.
é impedimento à emissão tanto da certidão negativa de débito quanto da certidão positiva de débito com efeitos de negativa, a falta da GFIP, tá? Então, aquela empresa que numa dada competência, num dado mês, não informou a GFIP com fatos geradores de contribuição, tá? Com contribuições devidas, essa falta de GFIP para uma dada competência impede a emissão da certidão, seja ela negativa, seja positiva, com efeitos de negativa. Assim como é impedimento à emissão da certidão, a existência de divergência entre o valor declarado em GFIP e o valor recolhido. Então, a empresa declara em GFIP que deve à Previdência 10 mil. Tá? E aqui ela paga 8 mil apenas. Ora, existe aqui uma divergência de R$2.000. Essa divergência, ela impede a emissão da certidão negativa, a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Prazo de validade da certidão. A Lei 8.212 diz que a certidão ela tem validade de 60 dias contados da sua emissão, podendo ser ampliado esse prazo pelo regulamento para até 180 dias. E o regulamento diz que hoje, realmente, o prazo de validade de uma certidão é de 180 dias. Bom, o artigo 47, que nós já examinamos na aula passada, diz que a certidão negativa de débito, fornecida hoje pela Receita Federal do Brasil, ela é exigida nos seguintes casos: da empresa e do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação dessa obra no registro de imóveis, tá? Então, vamos lá. No caso da exigência da CND da empresa, a lei nos diz que ela deve ser apresentada quando da contratação com o poder público ou recebimento de benefício ou incentivo fiscal ou creditício do poder público, quando da alienação de bem imóvel, quando da alienação de bem imóvel incorporado ao ativo permanente, com valor superior hoje a R$ 42.933,60. No início de 2014, esse valor vai mudar, porque ele vai ser reajustado pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios. E também se exige a certidão quando do registro ou arquivamento na junta comercial ou no cartório de ato relativo à baixa, redução de capital, cisão, seja cisão parcial ou total, transformação, extinção e também no caso de transferência de controle de cotas nas sociedades limitadas. Então, na empresa, no caso da empresa, nós vimos que essa certidão é exigida na contratação com o poder público e no incentivo, e no recebimento de incentivo ou benefício, fiscal ou creditício concedido pelo poder público, na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo, tá? Também na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel de valor superior a R$ 42.000, tá? É incorporada ao ativo permanente. Também, tá? No caso do registro ou arquivamento no órgão próprio, que seria a junta comercial ou o cartório, tá? De baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social de sociedade ou entidade, cisão total ou parcial de sociedade ou entidade, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial civil, transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Nós vamos examinar aqui no regulamento, a gente tem algumas exceções, tá? Vamos ver aqui. Aqui, quando for alienação de unidade, tá? Por construtor ou por empresa imobiliária, que nunca esteve contabilizada no ativo permanente, não está hoje contabilizada no ativo permanente, não vai precisar dessa certidão para realizar a venda dessa unidade, tá? Aqui nós temos também no caso da averbação, no caso de microempresas aqui, nós vamos ver que existem ressalvas,
tá? A microempresa ou empresa de pequeno porte não vai precisar da certidão para esses atos aqui de alterações, né, no seu contrato social, tá? Não precisa. Tá? No caso da construção civil, nós sabemos que tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, quando constrói, tem que averbar essa construção no cartório. Lá só está, na matrícula só está o terreno, né? Então, onde tem um terreno, agora existe uma obra, por exemplo, de 300 metros quadrados, e isso precisa ser registrado lá no cartório. Então, nesse caso, tá? O proprietário vai ter que se dirigir à Receita Federal para obter a certidão daquela obra, que inclusive tem que ter matrícula, chamada matrícula SEI, tá? Da obra tem que ser providenciada e depois então vai ter que se tirar a certidão dessa obra sob essa matrícula. Bom, mas existem algumas situações onde essa certidão exigida para averbação de obra vai ser dispensada. Então, se for uma construção residencial unifamiliar, destinada a uso próprio do tipo econômico no Código de Posturas do município, que foi executada sem mão de obra assalariada, não vai precisar da certidão. Se for uma averbação de um imóvel cuja construção foi finalizada antes de 22 de novembro de 1966, também pode ir para o cartório sem a certidão, que o cartório vai averbar. E também o caso de averbação de construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social na forma da Lei 11.977 de 2009. Então, nesses três casos aqui, a averbação da obra poderá ser feita sem a apresentação da certidão, tá? E temos ainda na lei que independe de certidão negativa a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de um contrato anterior para o qual já foi feita a prova de inexistência de débito. Também não precisa apresentar a certidão quando um segurado especial, um produtor rural, pessoa física contribuinte individual, ele vai atrás de crédito rural que exija garantia. Então, ele vai num banco, tá, para obter crédito, e nesse contrato de crédito é preciso que se apresente uma garantia. Nesses casos, vão exigir a certidão dele. Mas, se ele diz que tudo que ele vende é para adquirente, é para cooperativa, ele entrega para o consignatário, ele nunca vende no varejo, ele não exporta para ser obrigado a pagar o Senar, ele não vende para outros segurados especiais, para outros produtores, pessoas físicas, ele declara essa condição, tá? E o banco não vai exigir a certidão dele. Então, declara sob as penas da lei de que ele comercializa a produção com o adquirente, não vende no varejo, não exporta, não vende para outro produtor, pessoa física, pronto, o banco não vai exigir a certidão dele. Também já vimos que independe de CND a averbação de obra de construção civil que tenha sido concluída a obra antes de 22 de novembro de 66. Também dispensa a CND o recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde, em caso de calamidade pública, e a averbação de construção civil localizada em área de objeto de regularização fundiária de interesse social. Essa Lei 11.977, que nós vimos aqui, tá? Ela trata do programa Minha Casa Minha Vida e da regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, tá? Lá no artigo 46 da lei, tá? Nós temos que a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que vise a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? E a zona especial de interesse social é uma parcela de área urbana instituída, né, no plano diretor daquele município ou definida por outra lei municipal,
destinada predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, tá? E regularização fundiária de interesse social, tá? Onde as obras ali efetuadas não vão precisar de CND para averbação, tá? É uma regularização fundiária de assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda. No caso em que a área esteja ocupada de forma mansa e pacífica há pelo menos 5 anos, tá? Também a regularização fundiária de interesse social, aquela relativa a imóveis situados em zonas, tá aqui, especiais de interesse social, tá? E também, tá, em áreas da União, Estados, Distrito Federal e municípios declaradas de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social. Então, as construções efetuadas nessas áreas, com essas características, tá, não necessitam da certidão para averbar a construção, tá, lá no registro de imóveis. Vamos examinar agora o que o regulamento nos traz acerca da certidão negativa de débito. O que nós vamos ver no regulamento é que, além de todas essas situações que a lei já traz de exigibilidade de certidão, outras vão ser apresentadas, tá? Então, aqui nós temos, né, de novo, exigência da certidão da empresa quando vai contratar com o poder público ou dele receber incentivo ou benefício fiscal creditício. Quando vai alienar bem imóvel, quando vai alienar bem imóvel incorporado ao ativo permanente, com valor superior a 42.900. No caso de registro ou arquivamento na junta comercial, de ato, né, ou cartório, né, de registro, de ato relativo a baixa, redução de capital, cisão, transformação, extinção, transferência do controle de cotas, esse último caso, quando se trata de sociedades limitadas, tá? Exige-se aqui a certidão do proprietário, tá? Pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, quando esse proprietário for averbar essa obra no registro de imóveis. Não exige a CND se for construção residencial unifamiliar destinada a uso próprio do tipo econômico, executada sem mão de obra assalariada, a averbação de imóvel com conclusão da sua construção antes de 22 de novembro de 66 e também a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social conforme previsto na Lei 11.977, tá? Bom, aí o regulamento vai nos dizer também, a lei já tinha cogitado essa situação quando diz que se exige a certidão quando o incorporador averba a obra, independentemente daquela que já foi exigida quando da inscrição do memorial de incorporação. Aí o regulamento, ele nos traz aqui que essa certidão é exigida do incorporador quando ele for, né, inscrever, registrar o memorial de incorporação no registro de imóveis, tá? E o que é incorporação, tá? Que a gente fica falando do incorporador, que ele quando vai registrar o memorial de incorporação tem que apresentar a certidão, né? Então, o incorporador, tá, é aquele que exerce atividade de incorporação imobiliária. Essa atividade ela está definida na Lei 4.591 de 64, tá? Onde encontramos que a incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Então, a construtora é responsável por construir e o incorporador, ele é o responsável pela comercialização do empreendimento, tá? Então, aqui nós temos, né, que considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromise ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas,
em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente o incorporador ele aceite propostas para efetivar tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a prazo certo, né, preço e determinadas condições das obras concluídas. Então, a construtora é responsável pela construção e o incorporador, ele é responsável pelo projeto, pela venda das unidades que vão ser construídas ou que se encontram em construção num dado terreno. Muitas vezes eu tenho construtor e incorporador dentro de uma mesma empresa, tá? Eu tenho construtora e incorporadora X, tá? Mas também, né, é possível você encontrar incorporador e construtor separados, onde a construtora executa a obra e o construtor, o incorporador, ele se responsabiliza pela comercialização, tá, das unidades, tá? Atrelando, né, a unidade às frações ideais do terreno, tá? Então, né, no caso do incorporador, quando ele vai, né, registrar o memorial de incorporação, que é o que dá formalidade à condição de obra como incorporada, ele tem que apresentar a certidão no cartório. Também se exige a certidão negativa de débito, tá? Ou poderia ser, em qualquer desses casos, quaisquer deles, né, a certidão positiva de débito com efeitos de negativo. Vai ser exigido o produtor rural, pessoa física, e do segurado especial, tá? Aqui tinha referidos lá no artigo que define quem são esses segurados. Então, exige-se a certidão do produtor rural, pessoa física e do segurado especial, quando eles constituem garantia para a concessão de crédito rural e qualquer de suas modalidades. Então, contrato de crédito rural com exigência de garantia, o banco vai exigir a certidão negativa de débito, tá? Então, aqui, ela vai ser exigida a certidão desde que eles comercializem essa produção rural com adquirente domiciliado no exterior, e neste caso aqui, do adquirente domiciliado no exterior, ele só teria a responsabilidade, esse produtor, de comercializar, de recolher, perdão, a contribuição destinada ao Senar. Por que não as demais contribuições? Porque são contribuições sociais que não incidem sobre receitas decorrentes de exportação, tá? Então, aqui seria o Senar, tá? Quando eles vendem diretamente no varejo, eles, produtores, são responsáveis pelo recolhimento das contribuições. Também o produtor é responsável quando vende para outro produtor, pessoa física, ou para segurado especial. Nesse caso, o banco vai exigir a certidão. Agora, a certidão vai ser dispensada quando eles declaram no banco que eles não vendem no varejo, que eles não exportam, que eles não vendem para outros produtores, né, pessoas físicas ou segurados especiais. Por quê? Porque a comercialização da produção deles é exclusivamente com adquirente pessoa jurídica, cooperativa, consignatário ou até com adquirente pessoa física que adquire os produtos para revenda no varejo. Nesses casos que estão aí, tá? Nesses casos todos aqui, existe a subrrogação do adquirente, da cooperativa, do consignatário, tá? Que passam a ser responsáveis por descontar e recolher a contribuição devida pelo segurado especial e pelo produtor pessoa física. Então, o segurado especial, o produtor pessoa física, não tem guia a recolher, porque quem vai fazer o pagamento dessas contribuições é quem compra deles, tá? Então, eles declaram isso para a instituição financeira, de onde eles estão, né, recebendo esse empréstimo, e a instituição não vai exigir a certidão, tá? Também se exige a certidão negativa quando ocorrerem operações de crédito com instituições financeiras que envolvam esses recursos que vocês estão vendo aí. Eu vou encerrar aqui, na próxima aula eu continuo falando de CND e vou falar dessa situação e dos parágrafos do regulamento. Até lá!